Olá, pessoas amadas e escolhidas, graça e paz. Feliz Natal para você, um feliz nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, no seu coração, na sua vida. E nós estamos lendo a Bíblia diariamente. Graças a Deus. Vamos ler a Bíblia toda como? Lendo a Bíblia diariamente. É assim que nós vamos ler. Hoje, Números, capítulo de número 20. Vamos lá? E chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Míriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Araão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar onde não há semente, nem figos, nem de vides, nem de romães, e nem tem água para bebermos. Então Moisés e Araão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Araão, teu irmão. Falai à rocha perante os seus olhos, e dará água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Araão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Araão: porquanto não credes em mim, para me santificardes dentre os filhos de Israel, por isso não introduzireis esta geração na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Depois Moisés de Cádiz mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel: sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita e nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente, e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo.
Por isso Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, chegaram ao monte Hor. E falou o Senhor a Moisés e a Araão no monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Araão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes foste a minha ordem nas águas de Meribá. Toma a Araão e a Eleazar, seu filho, e o faz subir ao monte de Hor. Despe a Araão as suas vestes, e veste-as em Eleazar, seu filho, porque Araão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Araão de suas vestes, e as vestiu em Eleazar, seu filho. E morreu Araão ali sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Araão era morto, choraram a Araão 30 dias, toda a casa de Israel. Números capítulo 21. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. Ó Senhor, pois ouviu a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus. E os israelitas destruíram totalmente a eles as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Ormar. Então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse: Ó Senhor, e disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. Será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre a haste. E sucedeu que, picando alguma serpente a alguém, quando essa olhava para a serpente de metal, vivia. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Ege-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se no lado de Arnon, que está no deserto, e saí dos termos dos amoreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amoreus.
Por isso se diz no livro de guerras do Senhor: o que fiz no mar vermelho e nos ribeiros de Hernon? E a corrente dos ribeiros que, descendo para a situação de Ar, se encosta aos termos de Moabe. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brota, ó poço, cantai dele. Tu, poço que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus cajados, e do deserto partiram para Mataná, e de Mataná a Naliel, e de Naliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, e à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiro a Sion, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, nem as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Porém Sion não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes Sion congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu ao fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era forte. Assim Israel tomou todas as terras e habitou em todas as cidades dos amorreus, e Hesbom em suas todas as aldeias. Porque Hesbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Por isso dizem os que falam em provérbios: vinde a Hesbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion, porque fogo saiu de Hesbom, e uma chama da cidade de Sion, e consumiu a Ar dos moabitas, e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos. Entregou seus filhos que iam fugindo, e suas filhas como cativas a Sion, rei dos amorreus. E nós as abatemos. Hesbom, perdida é até Dibom, e os asoladores até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bassã, e Og, rei de Bassã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, e a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não os temas, porque eu tenho dado na tua mão a ele e a todo o seu povo e a sua terra. Far-lhe-eis como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habita em Hesbom. E de tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Números, capítulo de número 22. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio,
na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Número capítulo 22, versículo 7. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas com o preço dos encantos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou a mim, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e vem agora, amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes dos Moabitas, vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles. Os quais foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou fazer coisa grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia farás o que eu disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, abardou sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas. Havendo uma parede de um lado e uma parede do outro lado, vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la.
Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. E ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancasse a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porventura a jumenta me viu, e já 3 vezes ela se desviou diante de mim. Se ela não se desviasse diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque eu não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, eu voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. E ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro, até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa eu falarei. E Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo. Números, capítulo de número 23. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro. E o que me mostrar, te notificarei. Então foi a um lugar alto. E encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para Balaque e assim falarás. Tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua parábola e disse: de Arã me mandou
trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: venha, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel, que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu? Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás somente a última parte dele, mas todo ele não verás. E amaldiçoa-me ali, amaldiçoa-mo ali. Assim o levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga. Edificou 7 altares, ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então disse a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque, e assim falarás. E vindo a ele, eis que estava junto do holocausto e os príncipes dos Moabitas com ele. E disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi o mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo tudo que o Senhor falar, isso falarei? E disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura bem parece aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoe. Números capítulo de número 23, versículo 28. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que dá para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. E Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Amém, irmãos? Graças a Deus conseguimos mais uma leitura da palavra de Deus, lendo a Bíblia diariamente.
Graças a Deus. Vamos orar, eu posso orar por você? Que Deus te abençoe incrivelmente, que você possa desfrutar de realmente um próspero e um feliz Natal com a tua família, que você não deixe de ser conduzido pelas Escrituras, que ela seja a tua bússola, que ela seja o teu caminho, que ela seja a tua guia, que ela seja o teu alimento e a tua água, que ela venha te saciar, que ela venha te alimentar, que ela venha te fortalecer. Um feliz Natal para você, um feliz nascimento de Jesus na tua vida. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais a conclusão de uma leitura diária. Abençoa a noite, a ceia de Natal dessa pessoa. Abençoa, Senhor, a família dela, os filhos, sobrinhos, netos, tios, avós, pais. Que o Senhor abençoe os amigos, colegas, vizinhos. Que o Senhor derrame do teu amor, Senhor. Abençoa agora durante a noite, a madrugada, pelo período da manhã, pelo período da tarde e à noite novamente. Que a tua graça, a tua glória seja com cada um dos teus filhos, Deus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus te abençoe. Juntos nós iremos ler a Bíblia toda, lendo a Bíblia diariamente. Deus abençoe.